O universo de Star Wars é um exemplo icônico do retrofuturismo. A estética da saga mistura elementos antigos, como as vestimentas dos personagens que remetem às roupas medievais e samurais, só que com tecnologia avançada, como a gente pode ver no sabre de luz e nas naves espaciais. Os cenários também seguem essa linha, representando construções que parecem antigas, mas que são capazes de flutuar e resistir a explosões. Além disso, a tecnologia em Star Wars é mostrada de forma desgastada, com aparelhos antigos e danificados, sendo utilizados pelos personagens. Outro aspecto do retrofuturismo presente em Star Wars é a ideia de que a tecnologia não é a solução para todos os problemas, e que valores como sabedoria e coragem são igualmente importantes. Você pode não se interessar por Star Wars, você pode até não gostar de Star Wars, inclusive, você pode até odiar Star Wars, mas uma coisa que você não pode negar é o quanto essa saga foi importante para a ficção científica e para os filmes que nós temos até hoje. Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre algumas curiosidades de Star Wars, né? Já vou tirar elas da frente falando no início do vídeo, para que você que gosta de Star Wars saiba um pouco mais, e para você que é fã de Star Wars, escute tudo de novo, porque se você é fã de Star Wars, eu tenho certeza que você já ouviu todas as curiosidades possíveis sobre essa franquia de filmes. É mesmo? É! Foda! A ideia inicial para o filme era as aventuras de Luke Starkiller, Guerreiro das Estrelas. A voz de Yoda foi inspirada no criador da franquia, George Lucas, que tem uma fala pausada e um pouco arrastada. O ator que interpretou Darth Vader, David David Prowse. Enfim, não dublou as falas do personagem. A voz foi de James Earl Jones. A cena em que Han Solo foi congelado em carbonita foi feita porque os produtores não sabiam se o ator Harrison Ford iria participar do terceiro filme. Se ele não aceitasse, Han Solo seria morto. O famoso barulho do sabre de luz é uma mistura de som de uma câmera e um ruído de uma televisão antiga. A trilogia original de Star Wars, que foi lançada na década de 70, teve um orçamento menor que o prequel lançado em 1999. O personagem de Obi-Wan Kenobi foi inspirado em um samurai japonês. Os droids R2-D2 e C3PO são os únicos personagens que aparecem em todos os filmes da saga. Mas eu tô aqui para falar umas coisas que talvez você não saiba sobre essa franquia, tão importante para os cinemas, para a literatura e para o design também. Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar. O meu nome é Juan Ventura, eu sou arquiteto, e aqui nesse canal você vai conhecer e saber um pouco mais sobre as características de arquitetura e de decoração dos filmes, séries, jogos e histórias em quadrinhos. Que demais! E hoje eu vou falar para vocês sobre Star Wars, né, que é uma série de filmes aí muito famosa, que é uma série de filmes aí que os investidores adoram e você já vai saber o porquê. E vou aproveitar também para contar a minha relação e como foi que eu conheci a série Star Wars. A vez que eu de fato assisti foi quando eu tinha acabado de chegar em uma cidade nova para cursar arquitetura. No meu apartamento ainda não tinha internet e eu também não assistia TV, então quando eu chegava em casa eu simplesmente não tinha nada para fazer, somente estudar. Então um amigo meu me passou a primeira trilogia de Star Wars, né, a trilogia original, e disse assim, ó, assiste aí para você passar o tempo. E assim eu assisti e eu curti muito. E uma coisa que me chamou a atenção foi justamente essas características de Star Wars, de ser um universo super vivo, de parecer realmente que esses objetos e que essas pessoas e essas criaturas existem em algum lugar distante, em uma galáxia distante. Porque eles têm um aspecto desgastado, eles têm aspectos de que essas ferramentas elas são usadas, que elas são utilizadas. E isso traz muito realismo para a história. Mas eu já estou me adiantando, eu já estou falando aqui do tema principal desse vídeo, que é retrofuturismo. Então vamos por partes. O retrofuturismo é um movimento cultural e artístico que surgiu na década de 1980, que mistura elementos do passado e do futuro, criando uma visão de como seria o futuro a partir da perspectiva do passado. É uma estética que busca resgatar a estética do futurismo dos anos 1920 e 1930, incorporando elementos de ficção científica e da tecnologia avançada da época. O retrofuturismo pode ser encontrado em várias formas de arte, como a literatura, o cinema, a televisão,
iluminação, a moda, a arquitetura e o design. Geralmente, ele representa uma estética futurista com elementos vintage, como carros voadores com design dos anos 1950, robôs com visual de ficção científica dos anos 1960 e trajes espaciais que remetem aos anos 1970, por exemplo. O movimento do retrofuturismo representa uma mistura da nostalgia com o otimismo futurístico e pode ser interpretado como uma forma de criticar a sociedade contemporânea enquanto propõe uma visão alternativa para o futuro. O universo de Star Wars é um exemplo icônico do retrofuturismo. A estética da saga mistura elementos antigos, como as vestimentas dos personagens que remetem às roupas medievais, só que com tecnologia avançada, como a gente pode ver no sabre de luz e nas naves espaciais. Os cenários também seguem essa linha. Além disso, a tecnologia em Star Wars é mostrada de forma desgastada, com aparelhos antigos e danificados, sendo utilizados pelos personagens. Em resumo, o universo de Star Wars é um exemplo clássico de retrofuturismo, combinando elementos antigos com tecnologia avançada e enfatizando a importância dos valores humanos em contraste com a tecnologia. E o retrofuturismo não ficou só em Star Wars, tá? Essa perspectiva futurista, olhando pela perspectiva do passado, é utilizado em desenhos animados, em jogos até hoje, como por exemplo os Jetsons, que é um desenho mais antigo, mas que tem muito essa característica de retrofuturismo. Você pode ver esses elementos dos anos 50 aí sendo trazidos para uma perspectiva futurística, como carros voadores, como robôs, entre outros, né? E falando em anos 50 também, tem uma franquia de jogos que eu curto bastante, que é Fallout. Tem essa perspectiva também retrofuturista, que você pode ver principalmente, eu acho que em Fallout 4, que já inicia com um robô ali conversando com você. E tem, assim, uma característica que eu acho muito parecida com os carros da época, né? As câmeras do robô parecem faróis e ele tem esse design mais arredondado, mais vintage. E eu gosto dessa estética e Fallout 4 é um grande exemplo, é um bom exemplo disso. Um jogo mais recente que tem essa estética retrofuturista, mas do lado soviético e não do lado americano, é o jogo Atomic Heart, com máquinas voadoras, com robôs, com bastante robôs inclusive, esses robôs bem toscos e assustadores, e aquelas duas robôs gêmeas que eu sei que você conhece. Yeah, boy. Mas calma, antes vamos dar uma palavrinha do nosso patrocinador. E o patrocinador desse vídeo aqui é você. Obrigado por assistir esse vídeo, obrigado por acompanhar o meu canal. E se você ainda não acompanha meu canal, se inscreve aqui nele, não custa nada, é de graça, você não vai estar perdendo nada. Na verdade, você só vai estar ganhando. Se não for incômodo, por favor, também deixe um like e compartilhe esse vídeo, porque só em você estar assistindo já ajuda muito aqui esse canal. Então, tudo de bom, obrigado. Vamos continuar para o vídeo. E falando em retrofuturismo em jogos, em séries e na estética em filmes, por exemplo, na arquitetura, um exemplo muito bom de retrofuturismo é essa base aqui que tem elementos arredondados, parece uma coisa que saiu dos anos 50, parece uma coisa que saiu do anime Dragon Ball, né, da Capsule Corp. Bom, essa base aqui pode te manter longe da sociedade por até 1 ano e ela pode extrair água e energia aí do ambiente. Se interessou, então dá uma olhada nesse vídeo aqui, tá bem interessante, é a base perfeita para o apocalipse, para Joel e Ellie. Aqui do outro lado também tem um vídeo falando sobre Batman, que talvez você se interesse. Então, te vejo no próximo vídeo. Até a próxima aí. Fui!